O nosso TV Câmara Cast de hoje traz esse figura aqui, figura extremamente conhecida aqui no Centro Histórico de São José. Ele é um contador de histórias, é um artista de mão cheia, inclusive você vai encontrar monumentos que tem a assinatura dele, ele que fez. E nós vamos bater um papo com ele, tem muita história sobre a cidade de São José, cresceu, né, Plínio, aqui nessa região, saiu daqui para estudar, foi para Curitiba e voltou para cá porque tem fortes ligações com essa terra. Plínio Verani, que honra te receber aqui, Plínio. Obrigado. Sempre Fernando, bom conversar contigo. Obrigado também pelo convite, O Plínio, o Plínio é uma daquelas pessoas que dá vontade de ter por perto. Dá vontade, porque eu te considero, Plínio, uma pessoa muito interessante do ponto de vista, naturalmente, intelectual, das histórias que carrega, da sensibilidade de enxergar o mundo. Aqui nos bastidores falávamos sobre isso, né? E eu perguntava para ti, Plínio, eu vou abrir a nossa entrevista com isso. Quando é que se descobriu artista? O artista se descobre artista, Plínio? Acho que se descobrir, não. Começa a ter uma percepção de si próprio aos poucos. Uma forma de sentir diferente, um jeito de olhar diferente, a reação às coisas começa a se perceber um pouco diferente, né? Não se trata de melhor nem pior, apenas uma nuance, né? Uma forma de ver o mundo. Exatamente. Então, digamos mais, o mundo ele tem mais poetizado, é um olhar mais poético, né? Percepção da beleza. Então, aí nesse contraponto, mesmo quando se é criança, tudo que se considera ou que soa como feio agride. Essas, que na verdade... no fundo, eu acredito que nem se escolhe ser artista. E artista, usar a palavra artista também é um pouco prematuro, assim, um pouco perigoso, né? Porque pode mexer com o ego. Exato. E o ego é uma droga, né? Inclusive, então, hoje se fala muito a palavra artista, até na brincadeira nossa do dia a dia, para dizer alguém que está meio que se achando, que está por cima da carne seca, né? Está por cima, está se achando. Se achando, exato. Aliás, tem frases do Mondrian, por exemplo, grandes mestres, diz, o artista deve ser essencialmente humilde. Essencialmente, porque é apenas uma ferramenta de uma ordem, uma força maior, né? Então, essa coisa também de, eu quero ser artista. Na verdade, eu arrisco dizer que a arte ou alguma coisa maior é que escolhe as pessoas, não é que escolhe as pessoas, vai se colocando, vai se manifestando aos poucos para as pessoas. Aqueles que reagem a isso mais rapidamente têm uma caminhada mais fecunda, mais intensa, mais rápida, talvez, nesse trilho, nesse caminho, né? Plínio, aqui em São José tem alguns monumentos Sim. que eu sei que foi você que fez. Sim. Mas as pessoas que estão nos acompanhando talvez não saibam disso. Aqui no Centro Histórico, na Câmara Municipal de São José, onde nós estamos agora com o nosso estúdio, Sim. Você tem um monumento aqui grande, um grande monumento, né, que é esse dos imigrantes. Sei, foi no ano 2000. 2000. Foi de 250 anos da fundação de São José, né? Além desse monumento, que outros? Não, eu tenho, assim, de porte, claro, bustos tem mais de 100 por aí, Mais né? de 100. Mais de 100 já. E isso não só em São José, em outros locais eu já também. fiz governo do Amazonas, Casa Civil, Brasília, tem no Rio, tem em diversos lugares, aqui, Florianópolis. Tem. Mas assim, de porte maior, tem este aqui, aquele da Polícia Militar de Pedra, lá na Beira-Mar, que foi... Aquele da Beira-Mar é teu também? Que na verdade... Bom, foi um sofrimento aquele, assim, né? Foi. Foi em pedra? Em pedra, exatamente por isso. Pedra. Esculpido... no granitão bravo, assim, né? Claro que tive, obviamente, equipe de trabalho, mas eu diria o seguinte, ele está lá e cumpre sua função e tem sua estética, sua forma e tal. Mas eu, de certa forma... Paguei um preço, eu diria, quase por uma espécie de arrogância. É mesmo? Arrogância que quer dizer o seguinte, é pedra,
eu tinha uma experiência de pedra já na ocasião, mas não era tanta, né? Porque até então você constrói em quê? Não, essas esculturas, esses bustos? Bom, modela assim argila ou plastilina, depois vai por bronze ou cimento ou fibra de vidro, que hoje é muito usada também, né? Hoje em dia, já há décadas. Enfim, mas o granito, inclusive, é bem mais duro do que o próprio mármore, né? E aquele granito lá de Balneário Camboriú, que esse foi de lá, dali do Estaleiro Grande, é de grão miudinho, duro, extremamente duro, densidade, acho que 3, ou seja, cada metrinho cúbico são 3. O desafio foi esculpir mesmo. Foi, esculpir e dialogar com a pedra, né? Porque tem essa questão. O dialogar com a pedra que você se refere é o da forma? A forma, a questão formal, tudo isso. Quando eu usei o termo justamente arrogância, eu digo, eu estava um pouco cru, né, digamos, na percepção desse diálogo, né? E a própria técnica envolvida, né? Sim, ferraria, aquilo era noite e dia apontando as ferramentas, têmperas, acidentes aconteciam, porque uma têmpera mal dada, aquilo num granito daquela dureza, a ponta do ponteiro é uma projétil, uma bala de revólver, onde batia entrava. Olha. Era uma loucura, assim. Foi... E você percebeu isso em que momento? No momento da aceitação ou durante o processo? Durante. Foi um aprendizado monstruoso. Assim. E depois dele chegou a fazer outros? De pedra pequenos, esculturas apenas, né? Não conotação de sentido de monumento e tal. E claro, aí fiz outros de cimento também, mas é outra coisa, enfim, né? Incomparável, né? Então esse de pedra foi doído, chorei muito, inclusive. É mesmo. Chorava. Tem lágrimas tuas naquele monumento, então? Muito, chorava no meio das pedras, assim, à noite, meio desesperado, coisa... Enfim, está lá, né? E acho que cumpre... É consequência de uma época, de um período, né? Não o renego, não é isso. E que faz parte da obra também, Plínio? Sim. Porque a obra, quando a gente vê, por exemplo, um quadro, um belo quadro, uma bela obra de arte, uma escultura, a gente não imagina muitas das vezes a entrega do artista, né? E aí a gente vê, e a primeira coisa que aparece na nossa cabeça é um apaixonado. A pessoa que fez é um apaixonado. Ela deve ter feito isso aqui pulando, dançando e rindo, né? Mas não é bem assim. Não. Na verdade, arrisco dizer, né, Fernando, que a arte... Porque é o seguinte, a arte se serve de ofícios, né? Há que dominar o ofício. Esse é um trabalho sem fim. O treino do ofício. A técnica em si. Até estar afiado no seu ofício. Se sou um desenhista de ofício, né? Tem que dominar o máximo possível. Isso nunca acaba, nunca tem fim. O domínio do ofício do desenho, o ofício, qualquer que seja, em qualquer atividade. Isso vale até na culinária e tudo mais, né? E ela se serve disso, mas a arte é uma componente outra, né? É uma coisa assim que, digamos, mais etérea, mais transcendental. E ela se serve. E a gente tem que estar afiado para ela soprar. Eu costumo dizer assim, eu faço para mim uma imagem assim, é uma musa, né? O mito novamente por trás aí, né? É uma musa extremamente exigente, amorosa, mas extremamente exigente, e que se não tiver umas certas gotinhas de sangue ou sofrimento, ela não sopra. Olha. Ela passa batida. Ela diz, esse é só um diletante, né? Aquela coisa do fim de semana, tal. Ela exige, assim, imersão, comprometimento total. E isso é dor, é angústia, porque aquela coisa da alquimia também, né, da arte, que faz aquilo te transforma, e aí novamente faz outra coisa, aquilo te transforma, e a gente sempre em busca do novo em si próprio, né? Essa é a questão. Eu digo sempre em si próprio, porque jamais se compara a obra de um artista com a obra de outro. Exato. Né? Agora, de si, consigo próprio, né?
Então, eu faço essa imagem da musa exigente, que ela diz, se não sofre, se não teve angústia, não teve um certo ranger de dentes, ela não te premia. Mas vale a pena, porque quando ela premia, quando ela sopra, aí é fantástico. O que é esse fantástico, Plínio? É uma coisa que transcende beleza, né? É algo que implica uma expansão propriamente. Tu sente a expansão de ti próprio, da tua consciência, da tua percepção, teu sentido de ver as coisas, de beleza, de mundo, de tudo, né? Essa verdadeira arte, Plínio, essa arte, né, extraordinária, que a gente tem em contato muitas das vezes com as obras históricas, enfim, né? Ela é produzida e ela produz mais impacto na pessoa que vê, na pessoa que vai contemplar, mas ela também provoca em quem faz. Claro, sim. Aliás, eu arrisco dizer, se não provoca em quem faz, isso quase, sei lá, não é que se impeça, mas ela não fica incorporada dessa essência que vai atingir o outro. E que vai dar, exato, e que vai dar aquele uau no final. Então aquela questão que sempre não se preocupe em agradar os outros, mas a si próprio, né? Você vai escrever um texto, vai fazer uma obra, não tem em mira o outro, a si próprio. Se atinge a si próprio, automaticamente está no outro. Porque isso desvirtua muito, Plínio, daquilo que a gente vê hoje, sobretudo nas redes sociais, né? Nesses tempos, né, em que estamos muito conectados com o tecnológico, em que a gente observa que tudo é buscado por likes, tudo é buscado para se monetizar, para se ganhar dinheiro. E aí, muitas das vezes, o próprio artista, o que hoje é chamado de influenciador, né? O produtor de conteúdo, ele às vezes ele abre mão daquilo que ele ama para poder alcançar os cliques e agradar as pessoas, né? Mas é um modismo que também, eu acho assim, efêmero. Efêmero. Não permanece. Lá, pelas tantas, o que é real e verdadeiro em sua expressão, em sua energia assim, de base, isso permanece. Mas realmente a maior parte é o que? Visando o mercado e tal. Outros valores, né? Ilusórios tal. Mas na história da arte nós tivemos isso também, né, Plínio? Nós tivemos, por exemplo, os quadros que foram encomendados. Tem. Todos os períodos têm essas, digamos, variantes. Variantes. Né? Não vou dizer nem distorções, mas E tu já passou por isso também, Plínio? Já. De fazer um trabalho porque você precisava lá colocar comida na mesa, na verdade, ou seja, por necessidade. a concessão, não há quem tenha conseguido viver sem fazer concessão. Essa não é a questão é até que ponto, né? Até que ponto. Se for o próprio Pléticos, né? Que seus 94, que tive o privilégio de conviver assim 40, 50 anos, ele dizia, meu Plínio, ele falava desse. Ele também fez a concessão dele, quando chegou da Europa, lá em Ribeirão Preto, aquelas coisas, tal, dificuldades, sobrevivência. Fazia 50, 100 quadrinhos, assim, paisagenzinhas rápidas, aquelas coisas. É basicamente o que a gente faz no dia a dia, né, Plínio? No sentido de concessões, né? Ou seja, a gente não faz só o que a gente ama. Não. A gente também faz aquilo que é necessário fazer para botar comida na mesa. Podemos manter a subsistência, né? Sim, só que idealmente, se a concessão é feita no próprio território profissional da pessoa, né, de trabalho. É mais complicado quando tem que fazer fora, né? Assim, outro setor completamente diferente, né? Mas ela faz parte, né? É o processo de subsistência das pessoas, né? Exato. Então, e também, aí tem um outro enfoque também, tipo assim, toda concessão, ao mesmo tempo, é um exercício. É um exercício do ofício, de aprimoramento. Então, também não pode ser assim, digamos, rechaçada, né? Rechaçado o conceito aí da concessão. Ele é um contributo. Isso é um fator interessante, né? Porque
Tem obra, por exemplo, de arte que a gente vê e que a gente só sabe que é obra de arte porque alguém falou que aquilo é uma obra de arte, sim, né? Sim. Porque do contrário você passaria... Sim. Né? É porque também é questão do conceito, né? O conceito. Hoje é basicamente... expandiu muito o horizonte da arte, né? Os bienais, por exemplo, são laboratórios, né? E é um conceito dinâmico, está crescendo. Agora, nesse mundo da informática, cresce e gera reflexões e debates e aceitações e negações, enfim, faz parte. Né? Eu vi um moleque esses dias, uns moleques, uns 2, 3, não foi aqui no Brasil, foi fora do Brasil, mas eles fizeram um negócio muito curioso. Eles estavam numa galeria de arte, tinha algumas exposições lá. Um deles estava gravando para a internet e ele disse, vou pregar uma peça nessa galeria. Sim. Tinha lá um espaço, tinha algumas luzes, não tinha nada naquele espaço. Ele tirou o tênis dele do pé, foi lá, colocou o tênis dele, onde todas as luzes pegaram, botou o tênis dele lá e saiu de longe e ficou gravando. Nisso, eles gravaram o vídeo e veio um monte de gente tirar foto, registrar, ficaram parados tentando entender o significado daquilo enquanto arte, e eles caíram na risada, porque por causa dessa coisa abstrata da arte, né? Na verdade, toda essa vertente, né, mais conceptualista da arte e tal, ela a partir de Duchamp, né, tal, os ready-made e tal, tanto que hoje há uma tendência também pela desconstrução de Duchamp, ou seja, vamos voltar um pouco Eu tenho observado. Sim, porque isso deu margem a equívocos, né? A becos sem saída e sem significado, que não acrescenta nada às pessoas, né? Nem ao território da arte, né? Cai numa mesmice e tal, não avança por ali. Você se depara com isso também no dia a dia? Sim, todos nós. Todos nós, né? Todos nós, o tempo todo. Milhões de pessoas aí se expressando, e é bom isto, claro. Né? Isso é positivo. Mas, claro que há um monte de coisas também assim que são extremamente duvidosas, né? E opa. Exato. Tira o fato também de que, no geral, se for olhar a própria mídia de uma forma ampla, também não tem muito conhecimento, mesmo o pessoal que vive escrevendo sobre isso, ou abordando essas questões. Eles meio vão com a maré, né? A maré. Há uma crítica lá que diz, um crítico, né? Que isso é... Tem limitações, então né? Agora, um ponto interessante, Plínio, de poder conversar contigo, né? É de poder fazer algumas perguntas para ti, que em geral a gente faria para outras pessoas por aí, elas dariam respostas, eu acredito assim, que um pouco vagas, assim, no sentido de rápidas demais e muito automáticas. Mas eu aproveito para perguntar para ti, do ponto de vista das artes, né, Plínio? E tu que tem essa sensibilidade mais aguçada e que a gente observa no dia a dia de ver as coisas, né? O que é o ser humano, Plínio, na tua avaliação? O ser humano? Putz, nós caímos num terreno complicado, acho que aí agora. Cara, eu vejo o ser humano como uma coisa só, na verdade, né? É uma expressão única, a vida única, com 1000 facetinhas diferentes, mas é uma coisa só, intrinsecamente, né? Agora, a expressão de quê? Divindade, botamos a questão dos mitos por trás, ou não mitos, ou religião, ou teologia, sei lá. Mas é um animal. É um animal dentro do contexto de natureza, né? Tirando essa coisa de ser unívoco também em essência, mas é um animal diferenciado, que se diferenciou no processo evolutivo ou pela inserção divina. Isso são questões discutíveis também, né? Mas eu te confesso, não sei, não sei como te dizer, como te responder isso. Não sei mesmo, teria que sei lá, refletir um pouco mais, ver que enfoque abordar, que é complexo, é muito complexo. É uma coisa estranha, é uma entidade estranha, né? Fascinante, porque carrega todo o espectro, né? Assim, fascinante, fantástico, criativo, ao mesmo tempo demolidor, terrível, né? Predador,
abarca tudo. Ao reproduzir esse todo, ele, se conecta com a essência, acho, né? O problema é, bom, ele pode se expressar toda essa gama, e qual é a função, então? É procurar se trabalhar, se transcender, se compreender, melhorar, até porque todos temos as sombras, estuda esse outro lado. Mas o que é isso, eu não sei. Também pode te perguntar, pode me perguntar, né, que eu sou expressão do mil enfoques aí místicos e tal, de diversas correntes místicas e tal, mas expressão do tá, mas e aí? Isso não explica, né? Mas essa é uma boa resposta, Plínio. Uma boa resposta, sim, não há dúvida. Por que é uma boa resposta? Do ponto de vista de que a maioria das pessoas dariam respostas muito rápidas a respeito do que é o ser humano, né? Mas ainda nessa linha aí dessa pergunta que eu te fiz, eu te faço uma outra pergunta, né? E também partindo desse teu conhecimento. Hoje nós temos no Brasil predominantemente cristãos, né? A religião predominante são os cristãos, com todo respeito a todos os demais que se declaram, né, de outras religiões. Sim. Mas se o Plínio Verani, né, e eu vinha para cá, para essa entrevista, pensando em fazer essa pergunta e eu vou te fazer. Sim. Se o Plínio Verani tivesse a oportunidade, então, de conversar com Deus e fazer uma pergunta para ele sobre algo assim, extremamente fora, assim, que você nunca conseguiu responder, que pergunta você faria? Esse Deus, enquanto divindade que criou todas as coisas, partindo do ponto de vista do Gênesis e de um pensamento predominantemente cristão, como é uma realidade do Brasil, que pergunta você faria, Plínio? Eu não faria. Eu acho que, eu sinceramente, até te respondo assim meio de chofre, não faria, porque eu não vejo como, né? Eu não consigo contextualizar esse conceito Deus como uma entidade que estaria me respondendo, uma força, uma energia. Não tem isso, não tem. Não consegue conceber isso, esse pensamento? Não consigo, não. Acho essa questão das diversas religiões e tudo mais, eu prefiro, lembro quando o Osho coloca numa dos escritos dele assim, nada separa tanto as pessoas quanto as religiões, e nada as une tanto quanto a religiosidade, que é outra coisa, completamente diferente. Religião e religiosidade. Sim. A experiência mística pessoal com esse todo, com essa essência universal, né? E aí eu não consigo conceber, nem brincando, né, assim, Deus como algo que ali eu vou perguntar e ele vai me responder. Não, isso na verdade eu pergunto a mim. A mim e jogo lá no fundo. Aí talvez, eu acredito que por lá é que chegue nesse fundo universal, né? Então, aquela questão, todas as respostas, todas as dúvidas, pergunte a si próprio. Estão dentro de si próprio, né? E então, mas há muita impaciência, né, para querer a resposta. Né? É porque, na verdade, mas isso é que a gente vive num mundo de imediatista, né? Tudo tem que ser resolvido para ontem, e isso cobra um preço demolidor. As pessoas fragmentadas, infelizes, né? Jogando a vida assim à toa, quer dizer, se perdendo, e não vivendo. Piloto automático direto. Claro. Porque essa coisa de ir para dentro de si implica o quê? Silêncio, busca de silêncio interior, introspecção, meditação, qualquer ferramenta, caminho que vai usar, mas é para dentro, não para fora. E os tempos que a gente vive, inclusive, essa é uma temática que dá para a gente falar aqui muito naturalmente. Sim, claro, e até eu nem sou, digamos, expert ou estudioso desse assunto. É uma coisa que se fala assim, intuitivamente até. Claro. E faz parte realmente da questão da poesia mesmo, né? Sim. E que é tão necessária nos dias de hoje, né? Uma vez que hoje uma das maiores solicitações que nós temos, principalmente na internet, né? Todos os portais que tem por aí são questões ligadas à saúde mental, à saúde emocional. Sim. Nós estamos sendo muito bombardeados e atacados nessa seara. Mas vamos trazer um pouco mais aqui, Lino, para aquilo que é a tua área de dominação, né, que é a área que você trabalha no dia a dia, que você escolheu para praticar, que são as questões artísticas da cidade de São José.
Hoje nós temos aqui bem próximo de onde nós estamos, do nosso estúdio, o Trapiche. Trapiche, Sim. aqui do Centro Histórico. Esse Trapiche, ele passou por uma construção, reforma, né? O Trapiche já existia lá atrás, foi reconstruído, passou por toda uma reforma, enfim. Como é que você vê hoje o Trapiche, né? Você que fez uma obra ali no chão. Fico feliz, assim, fiquei feliz em poder participar dessa forma, né, desse processo. Mas eu vejo com tristeza. Não é só o problema da pintura. A pintura se foi, mas não é só a pintura, o próprio Trapiche em si está ali, inerte, sem vida, decadente já, recém-nascido, né? Isso entristece, mas claro, isso tem raízes em outros problemas, tem ligação com outras questões relacionadas ao centro histórico, né? Que é um bem, talvez um dos últimos grandes bens, ou um dos grandes bens assim, culturais do município, que eu vejo assim meio relegado, bem relegado, né? Você viu o Centro Histórico em diversos momentos, né? Sim. Qual foi o momento mais interessante? Teve períodos assim, sei lá, década de 60, 70, por exemplo. Claro, ele era lindo. Mas não é só a questão das flores, do jardim em si. A dinâmica, como um todo, no centro era outra, né? Não tinha esse mundaréu de carro, virou uma rota de escape de BR. É um absurdo, né? Assim, que meu enfoque de hoje, eu moro ali, né? Então, no ladinho da igreja. Meu Deus, Fernando. Bom, os Jamantas pararam de passar. Scanias, Volvos de 30 mil quilos estourando tubulação de água. Mesmo assim, muito caminhão, muita coisa, treme tudo. Mas eu te vi esses dias. Eu estava passando com o meu carro do lado e eu te vi com o celular na mão. Fotografando e depois conversando com um caminhoneiro que me deixou parado numa fila ali por mais ou menos uns não era 30 minutos, eu acho. Mas tem muito caminhão que passa ainda. Muito, muito. E não é só passar, treme, né? O piso, tipo de piso não é adequado para tanto tráfego. Começam rachaduras, que é um fato. Rachaduras nos imóveis, não só ali em casa, outros né? Também. E depois não é só isso, tipo, se quer pensar um centro histórico como um bem cultural, né, precioso, legítimo, bem cuidado, tem muita coisa que precisa ser feita. Além da questão tráfego, regulamentação de trânsito, regulamentação de tipos de empresas que podem ter no contexto, fiação, mecanismos de facilitação para a instalação de instrumentos gastronômicos, culturais, e começar a rejeitar, ou pelo menos rechaçar, coisas que não têm nada a ver com a vocação, né, da área, que vai causando apenas inchaço ou, enfim, uso de estacionamento, enfim, muita coisa. A questão do Parque da Carioca, que é um lugar potencialmente absurdo, fantástico, um patrimônio maravilhoso, preciosíssimo. Está lá jogado aos traços. Né? Pouco visitado, né, Plínio? Pouco visitado também. Pouso de drogados, de craqueiros. Eu já fui assaltado por craqueiro dali. Já. Há poucos dias, recentemente, estava ali, inclusive um que estava tentando arrancar coisas da parede. Até pensei que ele estava botando abaixo a porta da galeria, tanto barulho assim, né? Isso num domingo à tarde. E eu vi, gritei com ele saiu berrando até a frente da igreja, assim, eu vou te matar, cara, eu vou te matar, coisa berrando assim. Craqueiro, assim, a gente via, sim, né? Lamentavelmente. Alterado e tal. Eu digo, isso é tudo bom. E o pouso da maioria deles é o quê? Carioca. Então, como é que um turista vai chegar lá e enxergar aquilo, né? Eu já me senti envergonhado vendo ali, né, da sacada ou da galeria, gente passar e dizer, é isso aí, esse pessoal cuida, sério assim falando, esse pessoal cuida disso aqui assim, deixa assim.
Não tem sinalética, não tem uma informação, não tem nada. O que você faria hoje no Centro Histórico, Plínio, para alterar? Um monte de coisas. É? Quais? Sem dúvida. Bom, teria que atacar essa questão de trânsito, teria que atacar a questão dos instrumentos aí gastronômicos, de instalar. Na verdade, tem um monte de fatores que tem que funcionar integrados, conjugados. Um exemplo também. Quando surgiu a Feira da Freguesia, uma das coisas assim que mais ou menos se conversava, eu não sou da fundação, nem nunca fui, mas participava de conselhos, de coisas assim, essa coisa de exorcizar o centro. Por que exorcizar? Olha, imagina São José nos primórdios, era uma cidade imensa. 18 cidades existem hoje dentro do que era São José. Todo o poder era aqui. Intrigas, brigas, matanças, pragas de padre, e vai por aí, rolavam aqui. Isso meio que está impregnado dessa energia densa, assim, né? Eu digo, exorcizar nesse sentido, tem que depurar, tem que fazer... E aí a própria ideia, assim, pelo menos conversada inicialmente da feira, era uma coisa ecumênica, já que um rito, digamos, sincrético, religioso, seria impossível, né? Mas algo cultural que fosse ecumênico, né? E no início foi até. Havia sempre cada edição de feira, um credo de feira, um credo diferente, vinha, se apresentava com coisas culturais, né? E a gente percebeu, dava para perceber assim que começou a haver uma dinâmica melhor, né? E depois isso meio que foi perdido, foi deixado de lado. Sei lá, e aí está assim, está estagnada, né? Tem correções históricas a fazer, tipo, por exemplo, essa própria Câmara. Eu lembro quando foi construída, né, em 73, 74. Bom, Você era uma criança em 73? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Era um jovem. Era um jovem. E aí, quando colocou o divisor de águas, na minha cabeça houve uma mudança conceitual da cidade. Ela deu as costas literalmente para o mar. Porque na época não tinha obstáculo, né? Não, era o eixo visual histórico. Considera que nesse eixo o imperador, a imperatriz passaram com uma comitiva de quê? 250 cavaleiros postados, 600 homens armados, multidão imensa. Era esse eixo, né? É um eixo histórico e muito característico das cidades portuguesas, típico das cidades portuguesas, açorianas. A igrejinha, a pracinha na frente, sim, Câmara de Cadeia do lado, sim, prefeitura. E ao colocar o caixotão aqui, eu chamo caixotão, acabou, Paulo. A cidade mudou, ela começou a ficar igual a qualquer outra cidade, né? Eu vejo com tristeza isso. Isso, na época que foi feito aqui, também o mesmo equívoco, que eu considero equívoco, foi feito em São Pedro de Alcântara, que era pertencente a São José ainda. Uma relação histórica entre a igreja bonita lá em cima e a praça foi quebrada. Também um eixo visual, com aquele caixotaço no meio, onde hoje funciona a própria prefeitura, né? Mesmo a gente causador aqui causou lá. Teve suas coisas boas, como agente, administrador, tal, mas no meu enfoque esses dois assim são erros tenebrosos, né? Claro que na época tinha conselho de desenvolvimento, tudo isso, mas enfim, é um problema que ficou agora, né? Uma coisa também, Plínio, que eu observo bastante aqui no Centro Histórico é a questão da visualização da própria igreja, da praça em frente, porque a gente observa, inclusive aqui na Câmara tem diversos quadros, né? Registros do Nini aí, e também do Gerlach, né? E não tinham tantas árvores como tínhamos no passado, né? E aos poucos essas árvores foram crescendo e a arborização foi meio que tomando conta. Sim, excessiva, na verdade. Exato. Excessiva. É claro que antes também, naquele período 60, início 70, havia uma ou outra árvore grande. Tinha um flamboyant bastante grande no centro, muitos cedrinhos, tanto que nós, garotos, brincávamos de escondendo nos cedrinhos e tal. Depois, num certo momento, e eu não lembro aí direito porquê ou quem, né? Que acho que provavelmente ou devia estar em Blumenau ou Curitiba, foi os lugares que eu fui para estudar, né? E aí começaram tiraram todos os cedrinhos,
tiraram aqueles bancos magníficos, que eram bancos de madeira, assim, redondos, com pés de ferro fundido, trabalhados, pequenos postes de luzes, né? Bonitos, trabalhados, tudo isso sumiu. E os cedrinhos sumiram e plantaram árvores que estão aí. Eu já estive uma vez, um tempo atrás, caminhando por ali com uma amiga que é engenheira florestal. E ela disse, olha, essa árvore aqui não tem por que estar aqui, aquela não tem por que estar aqui. Ela fez uma rápida assim, né, leitura de um monte de equívocos. Mas não acontece nada, ninguém, não houve nenhuma revisão disso. Isso, né? Hoje nós temos ali, aqui no Centro Histórico, os coqueiros, né? Os coqueiros, muitos deles, eu acredito que na sua totalidade, são registros da época ainda. Que era originalmente 12, né? Exato. Eram 12. E até eu me pergunto por que não foi, ao invés, né? Desses aqui no Trapiche, que foram plantados 12, e acho que restaram 3, né? Por que não poderia ter sido plantado lá? Até porque é o seguinte, eles já têm 124 anos por aí. E aí vão morrer. São seres vivos praticamente mais antigos da cidade. Exato. E aí daqui a pouco um raio vai cair, sei lá, alguma coisa vai acontecer. A própria identidade visual da cidade sem as palmeirinhas já muda, é outra coisa, né? Inclusive tem um desses coqueiros que está preservado ainda no nosso... no museu. No museu, e, na né? verdade, eu já ouvi muita história daquilo ali que foi derrubado sem necessidade, né? Ele era pequeno porque o crescimento dele ficou comprometido por causa do projétil, da bala, né? Uma bala de canhão, né? De canhão, sim. Mas ele não tinha risco de cair. Um bochecho, que houve uma aposta no bar, Quem derrubaria? tal e tal, e por lá e derrubaram. Que coisa. Uma pena. Mas, ô Plínio, agora aqui no Centro Histórico nós temos alguns monumentos, né, ainda como falávamos, e um dos que chamou a atenção e a gente falou aqui é o Trapiche hoje. Hoje teria como recuperar a obra que está lá no Trapiche, pintada no chão do Trapiche? Teria, mas não pintando sobre o chão, mas através de ladrilhos, né? Na verdade, eu comecei a conversar com a Porto Belo nesse sentido. É possível, sim. É possível. Mas aí depende da inserção, de alguma forma, da prefeitura. Esse ladrilho seria o quê, Plínio? Como é que é o... Uns ladrilhões. Azulejos? Mas esses pisos, Porto Belo tem pisos fantásticos, de tamanho grande, sei lá, antiderrapante. E não tem risco de riscar e nada disso? Não, eles têm alta queima, né? Alta queima. E aí... Então eles já veriam fundido lá, já veria pronto já. Claro, aí os desenhos, tudo refeito. E aí, por esta via, poderia ser, enfim, muito mais completo até do que estava. Porque assim, com calma, a inserir mais dados, mais elementos, muito mais coisas. Mas mantendo mais ou menos aquela proposta. Não, a estrutura compositiva, tudo, cromática, formal, tudo. Só que com muito mais dados daria de fazer. Porque ali tinha a limitação do pincel, né? Bom, mas se for um esquema feito, digamos, com impressão computadorizada, dá para conseguir nitidez com tipos menores, né, e tal, e com durabilidade muito maior. Né? Foi você que pintou todo aquele... Tudo, sim. Tive uns ajudantes ali. A minha irmã, filha do Nini, ficou o tempo todo também. Tive alguns assim, um grupinho, né? Porque não tinha como, né, Fernando? 3 meses. 3 meses. Conceber, executar, chuva, vento e também a minha limitação física mesmo, né? Exato. Porque aquilo ali você tinha que ficar ali... De joelhinho. De joelho e pintando todos os detalhes. Centímetro por centímetro. Quanto tempo no máximo você conseguia ficar de joelho ali? Não, eram horas ficava, né? Mas só que levanta, senta. Levanta. Mas aqui, eu lembro, naquele período, toda semana tinha que ver uma quiropraxista, né? Que seria? Quiropraxia. Porque isso aqui eu não conseguia nem tirar o casaco. Olha. Inchava, porque o tempo todo apoiado, né? Fica enorme, assim. Aí ela vinha e tal, e coisa, para poder... Daquele esforço repetitivo e tal. Agora, ótimo, né?
Houve até esse pessoal que está aí agora com esses barcos, esses catamarãs, eles fizeram 2 vezes contato, um tempo atrás, preocupados, pensando e perguntando sobre a restauração para ver. Do Trapiche. Estavam, poxa, eles acharam muito precioso, que era uma pena que estava se perdendo e tal, né? E aí eu disse, tudo bem, mas pintar, não vejo mais sentido, eu próprio não teria mais condições, né? E também não teria sentido que mais alguns anos também ele estaria perdido novamente. Claro. E hoje tu consegues caminhar por ali, Plínio? Me dá uma tristeza, eu raramente vou. É mesmo. Passa um filme na cabeça. Porque, puxa, o esforço todo, a beleza que ele estava no início, né? E aí eu digo, chego ali assim, eu fico triste. É nesse sentido, assim, não evito, né? Me entristece, claro. Como ficou? Como é que é a tua rotina no Centro Histórico, Plínio? As tuas andanças aqui pelo Centro Histórico? Não, cresceu aqui, né? Na verdade é o seguinte, eu fico mais baseado na esquina, na casa, né? Que, nos Sobradinhos, até porque ali... Então é mais caseiro. Caseiro no ateliê trabalhando alucinadamente, né? Porque a casa é galeria, cursos de arte. Está rolando atualmente, inclusive, curso de curta-metragem, tudo, né? A ideia é ir trabalhando numa espécie de núcleo realmente de arte ali, né? E algumas andancinhas. Um tempo atrás eu comecei a fazer andança matinal, tipo assim, 4h30, 15 para as 5 da manhã desse, e fazer o circuito de caminhada, aquela mandala ali da praça, né? Fiz alguns meses. Mas aí também parei. E também tem uma coisa, não por medo, por preocupar, mas aí comecei para isso, para poder levantar todo dia às 4h30, tinha que dormir às 9, 8, né? Além do mais, eu percebi assim, queres comprar pó? Traficante. Às vezes eu estava assim, até meio em meditação no banco, sentado, depois da caminhadinha. Esses moradores de rua, o mesmo pessoal de Carioca, craqueiros, circulando por trás, tal, com uma certa frequência. E aí tu fica também olhando, né, Fernando? Daqui a pouco tu aqui quieto, recebe uma facada, ou sei lá o quê, né? Não que tenha sido esse o motivo principal, mas isso foi um dos fatores também. Segurança meio comprometida, né? Que na verdade, por quê? Estão todos ali. A base deles é ali, né? Deles, quando eu lamentavelmente usar esse termo deles, são pessoas, mas estão numa condição terrível, né? E só que continua. E aquela preciosidade vai sendo desperdiçada, né? A possibilidade hoje, Plínio, de nós temos um painel no chão contando a história de São José, né? No Trapiche. Você vislumbra, Plínio, algum tipo de painel, por exemplo, aqui no Centro Histórico, contando um pouco da nossa história? Que meios nós poderíamos ter, fazer uso no dia a dia, para que atrair mais as pessoas para o Centro Histórico? Sim. E, uma vez atraídas, fazer com que elas permanecessem aqui e sentissem prazer em estar aqui? Sim, mas isso é justamente essa grande macro abordagem que o centro precisa, né? Sinalética, um ponto. O que é sinalética? Porque a sinalização é uma coisa, né? Sinalética é outra. Cada construção, isso até nessa revistinha que eu lancei recente, tem uns exemplos lá. Cada construção, cada igreja, toda a sua história ali, em loco, né? Então, informações. Também não tem um banheiro público, o visitante chega, não existe um banheiro público. Essas coisas básicas, né? Conforto, segurança, o volume de carro. Aos domingos é um pouco mais tranquilo, mas durante a semana é um terror, né? Tu sabe que eu estava passando, Plínio, esses dias aqui no Centro Histórico, aqui na pracinha, na frente da igreja, e a tendência é sempre você olhar para frente, né, e você não olhar para o alto e dar só aquela olhadinha para o chão para ver se não tem nada, que você dá meio com olhar meio panorâmico, né? Sim. E eu fiquei deslumbrado, Plínio. Isso 4 anos aqui, 5 anos, diariamente aqui no Centro Histórico,
os monumentos que nós temos na própria praça olhando para cima, né? A gente olhando para cima, você começa a observar. E aí tem alguns monumentos interessantes. Tem as duas colunas ali. Exato. Né? A do centenário da República, da Independência, aliás. Também da escravidão. E a da escravidão. Aquele da escravidão, aquele esculturinha fui eu que fiz também lá em cima. Então, às vezes, Plínio, a gente não tem essa educação, no geral, né, no dia a dia, de olhar para outros pontos, né? A gente olha mais para aquele ponto em que a gente vai passar. Sim. Né? E isso faz parte da educação. Mas também, esses elementos estão escondidos no meio daquele arvoredo. Na verdade, nem o sol bate no piso e ali tem olho d'água, inclusive, né? Há momentos em que é até um tanto perigoso. Limo que vai se formando naquele petit pavé, não bate sol, né? Precisaria o quê? Cuidado, ou reduzir um pouco as árvores, podas. Mas, claro, a natureza como um todo ali precisa ser contemplada, né? A própria prainha ali com aquela parte da Kazan ali que tem hora que transborda aquilo. Nossa, antiga, linda prainha, que era limpinha, nossa praia era aqui, né? Limpa. Hoje é um esgotão tudo isso aí, né? Triste, né? Triste, na verdade. É aquela história do progresso, né? Mas o progresso é bom, é uma coisa muito bem-vinda, eu acredito, acho assim. É ótimo. O progresso poderia existir sem ganância, por exemplo. Porque o problema maior do progresso são os gananciosos, os predadores, que começam e fazem as loucuras que fazem em nome do progresso. É que, em geral, o progresso ele não é em todas as áreas, né, Plínio? Não. Porque se o progresso também ocorresse na questão da sabedoria, da educação, do discernimento, acompanhando toda essa questão tecnológica... Mas essa é uma questão universal. Né? Exato. É uma pena, porque isso aqui é um bem precioso, é o último, né? É o último mesmo, sim, que está aí ainda por enquanto. Eu já escutei, não sei se procede ou não, mas de bochichos assim, de que daqui a pouco vão ao risco de alterarem o plano diretor e começar a construir prédiozinhos na área. Puxa, aí acabou-se, né? Aí acabou-se. Porque... Há planos aqui no Centro Histórico, inclusive, de fazer da Câmara Municipal, que hoje funciona aqui, um mercado público. Sim, qual é a tua visão sobre isso, Plínio? Isso já foi discutido também há um certo tempo atrás. Mercado público... Eu acho que, inclusive, não cabe o mercado público. Inclusive, te expressasse agora há pouco que seria interessante manter o eixo visual, né? O mercado público, no meu enfoque, seria muito interessante, sabe onde hoje? No canteiro primeiro ali da Beira-Mar. Um grande mercadão, magnífico mercadão. Aqui, uma coisinha com outra que vai comportar, e estacionamento. Da onde? Que hoje já é complicado. Né? Até porque vai sendo ocupado por outras instituições diversas, né? Que não têm vocação com a questão histórica e o centro cultural do centro, que vai inchando o trânsito, né? Essa questão do estacionamento vai complicando. O mercado aqui, não vejo, eu não... Então, já foi colocado, também discutido, em todo caso, uma coisa, né? Uma instituição cultural, né? Mas, repito, eu pessoalmente defendo a ideia de botar abaixo. Como foi colocado abaixo o ginásio? Tudo bem, ele já estava estragado, né? Estava com problemas, mas mesmo que não estivesse abaixo, e essa aqui é outra que precisa ir, mais dia menos dia. Tomara que um dia aconteça, né? E leva para outro lugar, né? Leva para outro lugar adequado. Aqui reservar realmente com cuidado, né? Um núcleo de arte, cultura, né? Arte, cultura, turismo, gastronomia, atividades relacionadas a isso tudo, devidamente cuidado. Porque convenhamos, né, Plínio? O Centro Histórico, nos fins de tarde, pelo menos, que eu sou fascinado, né? Ele é lindo. Maravilhoso. Me lembro, os pássaros cantando, as luzes, entrando por detrás da igreja, pegando na copa das árvores. É uma imagem, o cenário é lindo. Fantástico. Nunca esqueço, um dia após uma feira da freguesia, lá na igrejinha, na capelinha do Bonfim,
houve um concerto de fado de um fadista português, que eu não lembro o nome, que era internacional, uma figura assim. Nossa, Fernando, aquela Lindo. capelinha cheia, aquele fim de tarde. Delicioso. Aquele né? fado, aquilo a gente via, um fado voando assim, voejando lindo sobre a demais. praça. Fantástico. Lembro também outra cena, quando a Estácio de Sá montou a Casa de Cultura, estava todo o staff da Casa do Rio estava aqui, né? Castrim, Dercy Gonçalves, Danilo Caymmi, Roberto Menescal, Wanda Sá, Éder Joffre, Caco Barcelos, todos. Miele, senador Arthur da Távola. Fantástico. Eu estava, lembro, numa janela lateral, ao lado do senador Arthur da Távola e o Miele. E a senadora agachada ali na janelinha, dizendo, como é bonito isso aqui. Falando assim, como é bonito isso aqui, encantado. É bonito, é lindo. Mas é justamente por causa dessa beleza, dessa magnitude, né? É que tem que ser bem cuidado. Cuidado. Né? Então, é uma agressão, essa questão do trânsito, como sei lá, tem que achar soluções. Existem soluções. Essa questão da fiação é um terror, né? Um terror. Fiação em toda a cidade, né? Sim, mas aqui no centro histórico, aqui isso deveria ser uma prioridade. Né? E, como eu disse, na verdade, deveria ser de cima e embaixo. Bares, restaurantes, lojinhas de artesanato, pontos de cultura e arte, né? E atrair muita gente, né, Plínio? E banheirinhos públicos, e, enfim, toda uma dinâmica nesse sentido. Aí sim, o turista vem, vai se sentir bem. O brasileiro vai ter um café, porque se ele vem hoje, aos domingos, não tem onde tomar um café, não tem onde recorrer a um banheiro, não tem nada. Tem potencialmente uma coisa maravilhosa, potencial, mas não funcional. Né? Por isso que muitas das vezes as pessoas acabam indo para shopping, centers e assim por diante, porque tem toda uma estrutura lá, né, artificial, mas preparada. Sim, mas é um conforto. Por um conforto, exato. Claro. Aqui mesmo, atrás da Câmara, aqui, naquele período ainda da construção do Trapiche, eu lembro que questionei muito o pessoal. Poxa, não vai ter um quiosquezinho aqui? Uma concessão, dê para alguém, né? Uma concessão. Sei lá, uma coisa bonitinha, discreta e tal, mas que atenda as pessoas. Aí vem passear, tem um pequeno berçáriozinho, um banheirinho, ou cadeirinhas, um troço, o cara quer sentar, tomar um refri, um suco, um lanchinho. Nada. E a gente vê, realmente as pessoas vêm, passam batido, não tem nada que atraia, né? Assim que atrair tem, mas que mantenha, não. Né? Para as pessoas que estão acompanhando a gente em casa agora, Plínio, o que se teria a dizer para elas do ponto de vista da arte, da importância da arte no dia a dia, né? A arte como a capacidade de enxergar melhor as coisas, ter mais sensibilidade, respeitar mais as pessoas, essa arte que vê o humano, né? E às vezes deixa de lado essa questão um pouco das possibilidades de insegurança, de ver uma maldade nas pessoas, enfim, a arte que vê o belo, né? O que nós poderíamos fazer na cidade de São José hoje para beneficiar toda a população josefense, no sentido de levar a arte para as comunidades, de levar a arte até as pessoas, para que os filhos, né, dos nossos telespectadores agora pudessem se beneficiar disso? O que poderia ser feito do teu ponto de vista? Bom, é o seguinte, só antes um pequeno preâmbulozinho. Na revistinha eu coloquei também aquela comparativo, uma cidade e um corpo. Né? O corpo tem 12, 13 sistemas, a cidade também tem. Isso é um projeto antigo, inclusive, teu, né, Plínio? Mas é um enfoque, não é projeto, né? É um enfoque, tipo assim, qual é a relação que teria nessa identidade das coisas entre um corpo e uma cidade, a cultura nisso. A arte é o elemento da cultura, quer dizer, a cultura é o elemento chave, né, da civilização. Né? O sangue vivificado pelo oxigênio. Então, ele entra, que dá sentido e significado a tudo. É justamente isso. Cultura e arte. E que mantém vivo, né? Que mantém vivo e dá significado.
E aí o que acontece? Ele tem que ir a um coração, um centro, que bombeia até a célula mais distante. Até a criança, o jovem, o velhinho mais distante da periferia, ele tem que chegar lá. Né? Se não chega, a cidade está doente, adoece. E adoece mesmo. Estamos entupidos de cidades doentes, né? Na verdade. Onde o enfoque é para a questão da efetividade econômica e tal, mas a questão chave, primordial das pessoas, essa está batida, passa batida. Né? E as pessoas vão adoecendo também. O território da arte é o território da emoção. Nossa relação com o cosmos, com as coisas todas, é o território. Nós somos seres emocionais. E aí é o território da arte. E a arte está absolutamente em tudo no nosso dia a dia. As pessoas não se dão conta disso. O design de roupa, o design de carro, a novelinha que assiste, o filme que vê, a música que escuta, a poesia, tudo. Ali está a arte, né? Todas as suas ramificações. E quanto mais a pessoa tiver vivência, e teria que haver já uma melhor abordagem da questão de arte e educação nas escolas, né? Por exemplo, falta, lamentavelmente. E as pessoas irão se sensibilizando, irão ampliando essa percepção de mundo, irão aguçando. E aí terão uma vida melhor, com certeza. Né? Como fazer? Bom, criando núcleos de desenvolvimento de potencialidades. Uma vez eu fiz uma ideia para uma amiga que estava numa condição de superintendente. Disse, olha, cada agente de saúde pode ser potencialmente um agente de cultura. Então é o seguinte, já foi celebrado no Brasil o convênio entre cultura e saúde. Pelo menos para, no mínimo, fazer um mapeamento dessa cidade toda. Velhinhos, aposentados, jovens, potencialidades, ter um raio-x, né? E aí direcionar políticas públicas nesse sentido. Então, sei lá, no mínimo, cada sede distrital ter núcleos, né, que amparem, que, enfim, ofereçam possibilidades de desenvolvimento de potencialidades. Quando eu falo potencialidades, é aquela questão dos ofícios, né? Porque a arte se serve de ofícios. Claro, há a questão de desenho, pintura, escultura, mas também ofícios. O cara pode se transformar um mestre-artífice, né? E ele vai estar, em todo caso, instrumentalizado, até mais preparado para exercer qualquer processo artístico, né? E essas coisas não são difíceis de fazer. Implica, sei lá, clareza e vontade, né? Porque também eu nem diria que custam tanto. Aliás, também São José é uma cidade rica, né? Quer dizer, se não dispor de recursos para essas coisas básicas, onde é que estão indo esses recursos, então, né? É outra questão, mas enfim. Mas é chave isso que falas. Sim, é chave para a cidade realmente melhorar. É que, na verdade, por uma série de questões diversas, que não é exclusivo de São José, mas de um monte de cidades, a cidade escolheu um modal esse, da verticalização, um modal meio de desumanização. Que é uma tendência, na verdade. É uma tendência também universal. Mas nem todas. Há as chamadas cidades rebeldes, né? Claro, vamos esperar. São José era uma cidade rebelde no passado, sempre alinhada com causas rebeldes. Hoje não. Tudo bem, né? Mas mesmo escolhendo esses modais, assim, meio destruidores ou desumanizadores, a gente tem que ter mais cuidado, um pouquinho mais cuidado, e poderia ter, com o humano, o seu material humano, o seu patrimônio humano, que é o mais precioso, não é isso? A cidade ficaria melhor ainda. Né? Falávamos sobre isso esses dias, inclusive aqui, mas nos bastidores, né? A questão dos prédios, né? Sim. Porque os prédios, eles naturalmente, eles facilitam a vida no dia a dia, no sentido
de aproveitamento melhor dos espaços, porque é uma verticalização, mas, no entanto, nós comprometemos outras questões, né? A própria luz do sol, que antes chegava em alguns locais, hoje, lamentavelmente, chega em alguns minutos do dia, quando chega, né? E fora a paisagem, né? Exato. Vamos falando ainda da paisagem. Aliás, já questionei muito, assim, também construtores, amigos, né? Ou políticos. O sujeito constrói a sua casinha lá, bonitinha e tal, com uma bela paisagem. Aí vem constrói um prédio do lado. Rouba a tua paisagem, incorpora no dele, vendendo mais caro, porque está com uma paisagem. Claro. E como fica? Não é um amparo legal, não sei o quê. Pois é, mas como fica? É um roubo. Conter esse crescimento, que a gente chama de crescimento, né, Plínio? Conter esses avanços, conter essas tendências, é algo realmente dificílimo, né? Mas foi uma escolha, né? Foi uma escolha. Que beneficia por um lado, naturalmente, e por outro, acaba comprometendo. Sim. Né? Eu não sei, essa questão do beneficiar é muito relativa. Esse é um argumento que quem usa, em geral, é o pessoal que impõe esse modelo. Claro. Porque... Mas beneficia no sentido, por exemplo, eu moro em São José hoje, e eu não morava aqui, naturalmente, morava em Florianópolis, né, no Ribeirão da Ilha, onde eu cresci, nasci e cresci. É precioso. E aí hoje eu vim para cá através de um financiamento e de um apartamento. Então hoje eu moro num prédio. Só me viabilizou a minha vinda para cá justamente por causa desse apartamento que fica num prédio. Era a minha vontade morar num prédio, morar num apartamento? Não. Mas foi o que me possibilitou hoje estar em São José. Então, o benefício que eu me refiro, nesse sentido. Hoje eu estou nesse local, né? Como é a realidade, eu acredito, de muita gente. Com certeza, mas se fosse outro modal... Seria ótimo. Provavelmente também haveria as possibilidades. Mas os valores já ficariam diferentes também, né, Plínio? Sim, mas aí também haveria uma adequação, acredito, do próprio sistema financeiro e tudo mais. Que esse é um modelo, no mundo inteiro colocado. No mundo inteiro. Universal, como falávamos, né? Claro. Mas é triste. É triste. Eu acho que é uma agressão às pessoas, né? A dignidade das pessoas. Tu nunca morou em apartamento, Plínio? Tive essa infeliz... eu digo infeliz, me desculpe, mas é... Mas é assim. Para quem tem animaizinhos de estimação, por exemplo, muito pouco tempo. E nem... Aqui só pouquíssimo tempo. E, enfim, não gostei, achei um horror. Chamo de... as gaiolas, né? Quer dizer... as favelas verticais, uma coisa desse tipo. Um terror, eu acho. É um terror. Agora, Plínio, outra questão também, e eu já trouxe isso inclusive em alguns bate-papos, e você pode falar com propriedade também, porque você mora aqui e cresceu aqui, a questão do nosso mar, da nossa Bahia. Né? Em dias calmos, ela é extraordinária para navegação, né? Sim, é especial. E claro, e quando o vento sul forte bate aqui também, sai de perto, sai da frente, porque o negócio sopra, fica frio e sopra forte, né? Agora, mas também daria para aproveitar bastante, né, Plínio, a nossa Bahia aqui. Claro, na verdade, historicamente, foi super usada. Foi super usada. A navegação era intensa, o transporte marítimo tal, era imenso. Hoje em dia não é usado, não sei porquê, né? Não sei porquê. Mais ou menos, até porque tem amigos que assim, de infância, que lutaram aí, até desistiram, acho, nessa altura, mais de 10 anos para tentar, instalar transporte marítimo. Não conseguiram. Não viabilizaram. Não. E isso representando capital, assim, de alta monta, né? Não conseguiram furar bloqueios, né? Triste. É ridículo, né? Pensar que tem um mar todo desse aí, grande, e tem que ir de ônibus, de carro. Tem alguma coisa errada aí, obviamente. Né? Eu sempre cito o momento em que nós tivemos o fechamento do Morro dos Cavalos, né, por conta da queda de barreira. Muita gente ficou presa na fila e naquela ocasião pessoas alugaram barcos para poder chegar até o aeroporto, né? Fizeram a travessia até a Tapera, ali de Palhoça para Tapera, com uma facilidade muito grande, né? Nos séculos passados, toda a região era cheia de trapiches, muita navegação. Navegação. Era tudo pelo mar. Né? Aí o tempo passou
E a gente hoje não usa esse transporte Claro, no dia a dia. o modal rodoviário se instalou. Se instalou. Houve, obviamente, há um controle disso, que de repente, não sei se é isto, mas arrisco dizer, esse controle talvez não esteja permitindo que outro modal se instale. Nós tivemos A no período leitura no Brasil leva a isso, né? das ferrovias também, né, Plínio? Sim. E esse modal dos carros, né, caminhões, enfim, das estradas acabou, né, passando por cima de todos esses sim. modais que a gente tinha. Né? Aqui inclusive, até no Trapiche constava esse item. Houve um momento histórico, ano não lembro agora, que passaria por aqui uma ferrovia também. Passaria, sim, olha. que conectaria com Laguna e tal, né? Só que nunca aconteceu. Ficou pelo caminho. Pena, tem coisas assim que mais... a história, né? É cheio de caminhos tortuosos e de interesses diversos que vão mudando as coisas. Agora, Plínio Verani, estamos se encaminhando já para o encerramento do nosso podcast aqui. Já avançamos em praticamente 1 hora de bate-papo aqui. Certo. Mas, Plínio, que projetos você gostaria de fazer aqui em São José? Gostaria de trabalhar, seja nas partes das esculturas? O que você gostaria? Qual seria o sonho do Plínio? O Plínio tem muitos sonhos ainda, Plínio, para realizar? Sim, está tudo por ser feito. Não por uma questão... eu trabalho, pessoal, como artista plástico, digamos, como escultor e tal. Não, mas há muita coisa a ser feita. Eu vejo assim, Parque dos Poetas, a beira-mar poderia ser uma grande galeria de esculturas, por exemplo. Tanto que a ideia até era essa quando foi feito aquele primeiro simpósio de esculturas internacional. Aquele que tem as obras lá do Pléticos, né? O Pléticos como homenageado. Como homenageado. Que, aliás, está tão mal cuidado que a cabeça dele tem guardado em casa que me levaram. Derrubaram lá, quebraram e está lá. Mas imagina, um parque escultórico, artistas do mundo inteiro, nas diversas linguagens e materiais. Arte, né? Por aí, a carioca, bem cuidada, que também poderia ter, quem sabe, algumas lavadeiras lá, escultóricas. Mas a questão chave que eu vejo assim que faz falta são núcleos de ensino. Que eu estou tentando fazer ali, mas também de uma forma muito limitada, né? Até porque não uso leis de incentivo, nada disso, é devagarzinho. Ali é um projeto autoral mesmo, né, Plínio? E aí, mas isso faz falta, os núcleos de ensino. Essa pequena experiência a gente tentou em São Pedro de Alcântara, com o núcleo de artes e ofícios. Não vingou por razões outras, né, específicas de lá, a empresa ao lado que não, enfim, interferiu excessivamente e tal. Mas isto falta, né? Essa que eu acho que seria a maior obra, assim. Imagina, núcleos, jovens, aí crianças, música, plásticas, aprendendo, núcleos de desenvolvimento com ateliês. O ateliê público municipal não existe, a galeria de arte municipal não existe, quase nada existe, está tudo por ser feito. Então, claro, tem uma ou outra que são privadas, né? Tem uma magnífica escola aqui no Centro Histórico de Música, por exemplo, Daniel Andrade. É um espetáculo, uma estrutura belíssima, mas é privada, né? Do ponto de vista de município, de municipalidade, quase nada tem. Eu não consigo lembrar. Isso me inquieta mais, não é a questão minha. Eu tenho meus trabalhinhos e livro tocando e as encomendinhas que vêm, né? Isso não para. E aí, fazer aqui, não... eu acho que é isso que falta, assim. Possibilitar para que outros façam e possibilitar que outros entrem nesse caminho com vigor, com boa, enfim, bom cuidado, boa formação. Né? Isso a cidade tem como oferecer, tem como montar. E aí, se não faz, caímos naquele grande, único e maior pecado, desperdício. Desperdício de vidas, de talentos, desperdício de verbas. Né? E é triste isso. Pode ser, é boa, a cidade é magnífica, mas poderia ser 1000 vezes melhor, né?
porque ela é num enfoque, né? Do ponto de vista, digamos, econômico, isso, aquilo, que é o que se costuma olhar, né? As leituras sempre são pelo viés da economia, mas pelo viés, pelo olhar de humanidade, de pessoas. Isso ainda está muito, acho que aquém do que poderia estar. Poderia né? estar, né? Até você me fez lembrar aqui, Plínio, a situação, por exemplo, de Florianópolis, né? Porque Florianópolis, ela tem um potencial turístico altíssimo, Fantástico, gigante, né? E há mais ou menos, acho que uns 10 anos, 15 anos, eu recebi a informação de que o potencial de Florianópolis não era a questão das belezas naturais. E aquilo me deixou extremamente chocado. Disse assim, mas como não? Eu nasci em Florianópolis, Sim, eu cresci aqui. Não é a questão turística. E me disseram, não, é a questão tecnológica. E eu disse assim, caramba, cara, é uma questão tecnológica. Sim, Florianópolis é um polo tecnológico, cara. Um polo de informática E me trouxe uma estranheza, assim, gigantesca, porque se você for olhar para a história de Florianópolis, né, para a história da cidade, para as próprias embarcações que na época eram usadas, eu sou um apaixonado por história, a história é repleta de relatos, né, o Ribeirão, como eu citava, o pessoal saía de barco para lá para ir até o mercado público, então se aproveitava do mar para chegar e chegava, né? Então, e aí para hoje a gente tem um polo tecnológico, né? E quantas belezas, né? É uma distorção também, uma distorção, acho. Claro. Né? E isso foi plantado. É um conceito plantado. Conceito, né? Claro, lamentável. Agora, isso tem origem, né? Tem obviamente. Origem, Não vem por acaso. Exato. E, aliás, uma vez, há décadas atrás, eu lembro, eu era um defensor, assim, manifestava a favor de retirar a capital de Florianópolis. Tá? Capital, joga lá, realmente, lá para o meio do estado. Aqui, um tratamento de cidade, o quê? Cultural, turística, universitária, sei lá, mas cultural e turística. Era uma boa ideia, hein, Molinho? Aí esse ranço, porque tem todo um ranço horroroso, né? Que trava tudo, que se apropria, que está ligado a toda essa estrutura administrativa, esse olhar administrativo, que isso libera, tira essa couraça de cima da cidade. Agora ela vai ter que se estruturar como uma cidade turística e cultural. É verdade. Ele é o paraíso. É verdade. Sem contar a própria questão do acesso, né? Sim. Porque acessar a capital é realmente um caos, né? Em muitos momentos do dia, né? Momentos de rush mesmo, é terrível, né? Porque meio que já perdeu sua alma também, do jeito que está, né? É linda e tal, mas... a sua história muitas das vezes está na cabeça daqueles que ainda vivem e viveram bons momentos históricos naquele local, né? Eu sou um desses, assim, Exato. que aquelas prainhas todas, qualquer ponto da ilha ainda chegava. As lembranças, né? Estradinha de chão, ou colônias de pescadores mesmo, era fantástico. Fantástico. Hoje tem todo um lance também de uma invasão que houve, que é natural, não tem como evitar, mas aquela coisa da apropriação, né? Pegou, tomou conta, sem amorosidade, né? O enfoque de propriedade, é meu, né? E isso, aí é esse estado de coisas, né? A gente está aí, né? Triste. Plínio Verani, Oi. estamos chegando aqui então para o encerramento do nosso bate-papo. Ficaria mais tempo conversando contigo e, é claro, eu conversaria com o Plínio aqui outros assuntos também, que não dá muito para eu entrar aqui, porque eu tenho que focar mais aqui nos assuntos realmente que fazem a diferença para você que nos acompanha em casa nesse instante. Mas agora, Plínio, olhando para essa câmera aqui, Plínio, conversando com os nossos telespectadores e tal, eu gostaria que você dissesse o seguinte: se você fosse escolher algo para que jamais fosse esquecido pelas próximas gerações aqui na cidade de São José, o que você elencaria? O que você diria assim, isso aqui jamais pode ser esquecido? Conversa com as pessoas que estão em casa agora e fale a respeito disso. Mas de um bem, um objeto... Bom, eu acho que o centro histórico é uma coisa que jamais pode ser esquecida, né? Agora a cidade como um todo, né? A história de São José, há que ter um olhar, mesmo qualquer bairro e tal, que observe, que vivencie, tenha a percepção da história subjacente a isso tudo.
das pessoas todas que por aqui passaram, viveram, né? De tanta gente que sofreu, que lutou, que se alegrou por aqui, que construiu isso, né? Ou seja, onde estamos pisando é o aqui e agora de quantas gerações, quantos milhares de pessoas passaram, né? Antes da gente. Isso não pode ser esquecido. Isso, essa percepção, esse sentimento, esse fazer parte, né? Isso é o mais importante. Porque tudo decorre disso, dessa amorosidade com o meio onde está inserido, onde está vivendo, né? E aqui é o nosso meio, né? Nossa casa. Plínio, então hoje você está com a sua revista, tem a tua revista, né? As pessoas, se quiserem acessar a tua revista hoje, elas conseguem como? Ai, poxa, agora... Quem quiser te encontrar, quiser participar dos teus cursos que você está ministrando, tem alguns cursos que você está ministrando agora também? Na verdade está um momento de chamamento para montar as turmas para o ano que vem, de desenho, de violino e cello, né? Que são também com outros tutores, né? E desenho. Está acontecendo no momento, depois vai haver outro, que é de curta-metragem, que eu já falei. E as exposições, né, que também... É que o site não está pronto ainda, ele está em processo de formação. Mas tem alguma coisa no Facebook e no Instagram. É só procurar lá Plínio Verani. O Casa Verani. Casa Verani. Ou Plínio Verani, ou Verani Plínio. É isso. Deixa eu ver se eu encontro o teu Instagram aqui. Já para passar para as pessoas. É que isso também é algo que está sendo mais ou menos cuidado agora. Eu não, pessoalmente, eu não entendo muito. Não sei lidar com isso, na verdade. Sim, está lá Verani Plínio. Verani Plínio, lá no Instagram já encontra o Plínio Verani, pode ali fazer contato contigo, certeza, né? Claro. E ter acesso a todas essas informações, muito daquilo que a gente conversou aqui sobre artes, né? Está com quantos anos hoje, Plínio? Poxa, 69, quase 70. Quase 70, Plínio. Ponto final aqui, então, na nossa entrevista. Eu vou fazer aquela pergunta que eu sempre gosto de fazer. A turma aqui da TV sempre diz assim, Fernando, não pergunta. Eu vou perguntar, Plínio, vou perguntar. Plínio, se hoje fosse o teu último dia de vida, Plínio, olhando para essa câmera aqui novamente, essa daqui, ó, Sim. como é que você gostaria de ser lembrado? Bom, olha, uma pessoa que viveu, curtiu, aprendeu, errou, acertou, mas que no final disse, valeu a pena. Sempre vale a pena. Plínio Verani. Irmão, obrigado, tá? Uma honra muito grande estar contigo aqui. Muito bom mesmo. Obrigado. Felicidades, vida longa, Sim. Muita saúde, tá? Que Deus te abençoe na tua jornada. Valeu, obrigado. Valeu. E a você que nos acompanhou aqui nesse podcast, gostou? Esse é o nosso TV Câmara Cast. Além deste bate-papo aqui maravilhoso com o Plínio Verani, nós também temos outros bate-papos lá com muita gente legal que passou por aqui. Diga-se de passagem, muita gente boa, exemplo do Plínio, passou por aqui e ainda vai passar. Agradecemos muito a você que nos acompanhou e todo o material está disponível lá no YouTube, no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Dá um pulinho lá, aproveita que vale muito a pena. Obrigado por sua audiência. Câmara Municipal de São José. Juntos pela cidade, juntos por você.